Então, que a partir desse momento a gente possa efetivamente se sentir conectado com a paz e com a luz do nosso Mestre Jesus. O tema da nossa preleção hoje, ele é bem simples. Amar ao próximo como a si mesmo. E a gente vai encontrar a referência dessa preleção lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 a 4. E esse capítulo tem esse mesmo nome, Amar ao próximo como a si mesmo. E também no Livro dos Espíritos, nas perguntas 886 a 889. Todos os preletores que passam por aqui, eles estão sempre trazendo essa fonte, porque ela é a fonte básica da nossa preleção. Ela é que serve de inspiração para que o preletor venha aqui trazer essa reflexão. Porque cada preleção nada mais tem como função, além de trazer essa reflexão para os nossos próximos dias. E fazer a leitura em casa é importante. E especificamente essa fonte de consulta dessa preleção de hoje, ela é muito curta, porque nós vamos falar um pouco sobre ela. É muito simples esse ensinamento, é muito singelo. Só que, em contrapartida, é tão difícil de a gente colocar em prática no dia a dia. Então, quando a gente começa na leitura desse capítulo, lá no Evangelho, ele vai falar, né, quando Jesus é provocado lá pelos fariseus e pelos saduceus, ele vai falar que o principal mandamento que a gente deve seguir é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, isso resume, de fato, toda a proposta de Jesus. Foi essa proposta que ele nos trouxe quando aqui ele esteve encarnado. E aí a gente vai perceber que essa importância dessas duas questões vão muito além de qualquer religião, de qualquer conhecimento ou de qualquer prática exterior que a gente possa ter. Porque, no fundo, todos nós queremos ser tratados da mesma forma que a gente trata. Pelo menos deveria ser dessa forma, né? E não querer ser tratado bem e, às vezes, não tratar tão bem. E o que esse ensinamento traz para a gente? Ele traz algumas reflexões para a gente pensar no dia a dia, né? Então, quem é esse próximo que Jesus está nos convidando a amar? E como que a gente ama alguém que pensa diferente da gente? E como que a gente ama quem nos ofendeu? E o que significa de verdade amar o próximo como a mim mesmo? Então, eu começo com essas reflexões para a gente poder também pensar sobre elas, né? O que isso significa? Porque às vezes a gente pode sentar para ler o Evangelho e não se fazer essa pergunta. Simplesmente a gente lê no automático, mas a gente não reflete sobre o que aquela passagem quer dizer. E aí eu trago 4 pontos aqui que a gente vai conversar. O primeiro deles é sobre o amor ativo. Essa proposta, quando Jesus nos faz sobre o amor, não pode ser aquele amor que a gente sabe, mas não executa. Então, como Jesus nos assinala, não é apenas necessário que a gente não pratique o mal, mas é preciso que a gente pratique o bem. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa colocar em prática isso. Então, a questão 886, lá do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta, né? Kardec pergunta para os espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem de uma forma bem simples:
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, ele está falando aqui que a gente precisa praticar o bem, que a gente precisa perdoar. Então, esse é o convite. Né? E o que é amar, se não isso? Então, esse bem que ele nos propõe através do amor, né? Porque quando a gente ama, nada mais é do que colocar em prática, né? Porque um amor é um verbo. Então, a gente está colocando em prática aquilo que a gente precisa fazer. E como que a gente pode fazer isso? Né? Eu gosto sempre de trazer coisas práticas assim para a gente pensar e para a gente fazer. Então, a gente pode fazer algo que talvez hoje seja bem difícil, né? É quando a gente está conversando com alguém, a gente buscar ouvir com atenção essa pessoa. Que a gente possa responder a algum questionamento que alguém nos fizer com gentileza. E que a gente respeite as opiniões que são divergentes. A gente vai entrar num momento bem delicado, né, no nosso país, que são as eleições. Então, vamos ter um ótimo momento para a gente poder exercitar isso aqui, que é respeitar essas opiniões diferentes. E, acima de tudo, que a gente possa demonstrar paciência dentro da nossa família. E isso tudo a gente faz quando? Em algum dia, em algum momento específico? Não, a gente faz isso o tempo todo. Isso é uma coisa que precisa acontecer todos os dias, não apenas de vez em quando a nossa ficha cai, porque é um exercício e ele é diário. E tem uma frase que me veio à cabeça quando eu estava me preparando para a pré-eleição, que diz assim, Chico Xavier: quem pratica o bem coloca a caridade em movimento, ativando as forças da alma através de gestos de amor ao próximo. Então, nós vamos falar agora sobre essa caridade. Né? O que é essa caridade que ele está falando? Né? Ele fala ali na questão. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em caridade é naquela caridade material. É o que eu posso fazer materialmente por alguém. Só que com a resposta dos espíritos a gente percebe que talvez a caridade mais importante seja a caridade moral. Então, é eu acolher alguém, né, como eu falei, ouvir com atenção, responder com gentileza. Esses são exemplos de caridade, que é a caridade moral, que ela envolve o quê? O sentimento, que é o amor efetivo que a gente estava falando até aqui. Então, para a gente pensar que a caridade ela é muito além da caridade material. Segundo ponto, que esse amor que ele nos convida, ele começa dentro de nós. Não é possível que a gente primeiro faça para alguém sem que a gente sinta isso dentro de nós. Qual que é a melhor forma que a gente tem para entender isso? Né? Eu fiquei pensando, né, com o apoio dos amigos espirituais, o que eu podia trazer para que a gente pudesse pensar sobre isso. Quando Jesus trouxe todo o seu ensinamento, em todas as parábolas, em tudo que ele buscou nos ensinar, ele sempre trazia algo que nos remetia ao nosso interior. Sempre de dentro para fora o movimento era. Nunca era de fora para dentro. Porque até aquele momento, até a vinda dele, era de fora para dentro. E aí, a gente tem, por exemplo, aquela passagem onde ele fala que a gente deveria se preocupar muito mais com aquilo que sai da nossa boca do que aquilo que entra. E quantas vezes a gente não associa essa palavra de Jesus àquilo que a pessoa fala quando o coração está cheio, né? A gente vomita coisas, às vezes, que não são tão legais. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar o nosso interior e cuidar com aquilo
que a gente está colocando para fora. Segundo, que uma árvore boa, ela não produz frutos maus. Então, qual é o tipo de árvore que eu estou sendo? Que tipo de frutos eu quero dar? E ele fala também dos sepulcros caiados, que eram aquelas figuras que eram impecáveis por fora, mas que por dentro não eram tão boas assim. Então, são coisas para a gente pensar, que estão relacionadas a essa questão do amor. Então, que tipo de pessoa eu estou sendo? Eu estou sendo só uma pessoa boa da porta para fora? Mas quem eu sou no meu interior? E o amor é impossível que a gente ame só externamente. É impossível. Terceiro ponto. Quem é esse nosso próximo? Que ele fala, né, que o Evangelho nos traz. Lá nas questões 887 e 888, Jesus nos convida a ampliar esse conceito, né? E ele diz que o próximo não é apenas aquele que pertence à nossa família, ou que pensa igual a gente, ou que frequenta a mesma religião. Ele é todo aquele que Deus coloca no nosso caminho. Ou seja, é todo aquele que em algum momento ou está na nossa vida ou ainda vai estar. E que quando a gente aprende a amar efetivamente, a gente tem os benefícios, né? A gente pode ser um pouquinho egoísta e aprender que a gente também vai ter benefícios se a gente amar. Então, a gente vai ter uma diminuição de conflitos na nossa vida, a gente vai crescer em fraternidade, e a paz e a união vão se fortalecer. Então, volto a dizer, a caridade, ela não é só aquela caridade material, né? Porque nessa passagem, o tempo inteiro ele nos evidencia que a principal caridade é a caridade moral, que está relacionada ao sentimento, e o amor é esse sentimento. E para a gente finalizar, não tem como deixar de falar, falando em amor, sem falar na reforma íntima, que é a tão falada reforma moral que o Evangelho nos traz em várias passagens. E na questão 889, Kardec pergunta para os espíritos: não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? Né? Ou seja, aqueles que se colocaram naquela posição de mendicância, que só ficam pedindo? E os espíritos respondem: sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levam à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, quando a gente está falando em reforma íntima, né, porque até aqui a gente falou da gente, o que a gente está fazendo. E agora a gente é convidado a expandir isso, né, para o próximo, mas também para o nosso planeta. Né? O que a gente está... Quando a gente detém a nossa própria marcha evolutiva, a gente também está detendo a marcha evolutiva do nosso planeta. Então, colocar essa questão do amor ao próximo como a si mesmo e de a gente amar a Deus honrando a vida que a gente também vai estar contribuindo com esse todo onde a gente está inserido. E que é importante que a gente entenda. Eu sempre penso nesse assunto como aquelas bonequinhas russas que uma está dentro da outra, e para mim é isso. Então, a gente tem as coisas que são externas, que dependem do nosso movimento interno, mas o que importa está dentro, está sempre dentro. Então, para concluir, né, as receitas, que não são receitas, mas são orientações que a gente recebe e que só depende de nós colocar em prática, é isso. E lembrar que Jesus sempre foi essa pessoa que, além de falar, ele dava exemplo. Então, ele não julgava. Então, ele ajudava e depois ele orientava. Né? Quando ele dizia, ele curava e orientava, vai, não peques mais, para que não voltes a passar por aquela mesma enfermidade. E como ele é o nosso modelo e guia, a gente precisa buscar essa simplicidade desses ensinamentos de Jesus e aplicá-los
na nossa vida, como eu falei, de situações práticas, para que aquilo não fique esquecido no nosso dia a dia. Então, lembrando que quando nós somos pacientes, a gente está amando. Quando a gente perdoa, a gente está amando. Quando a gente compreende, a gente está amando. E quando a gente evita julgar, a gente está amando. Então, às vezes, também é mais fácil do que a gente imagina. E que a gente possa, ao longo do nosso dia a dia, passar a perguntar menos quem merece o nosso amor e sim perguntar mais como eu posso amar melhor hoje. Eu vou quebrar um protocolo, eu quero encerrar com uma música e eu fiz um videozinho e eu vou passar para a gente poder finalizar e depois ir para as vibrações e para o passe. Pessoas como elas são, cada um sabe a alegria que eu dou no coração. Quando me protejo, enquanto eu andar distraído, quando me protejo, enquanto eu andar, se eu ser complicado, trabalhar devia ter me importado com problemas removidos no amor, devia ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Guarda do mar e protegido, enquanto eu andar distraído. Guarda do mar e protegido, enquanto eu andar. Ia ser complicado trabalhar. Então, que a gente seja capaz de amar um pouquinho mais.